Fala, gurizada. Como é que vocês estão? Eu sou o Vinícius, para quem não me conhece. Para quem me conhece lá do Rio Grande do Sul, eu sou o Plankton. Para quem me conhece que é do Rio de Janeiro, eu sou goiano. E para quem me conhece lá de Goiás, eu sou só o Vinícius mesmo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre formações de vulcões. Corre, negada! Mas antes da gente entrar no assunto desse vídeo, compartilhe esse vídeo com algum amigo seu, se inscreva no canal, ative o sininho. Deixa o seu like, deixa um comentário dizendo algum tema que você gostaria de ver, ou que você tem dúvida, ou algum feedback que você acha relevante aqui pra gente. E bora aí começar a falar sobre os famosos vulcões, né? Vamos embora, caralho! Sobre vulcões, qual é a finalidade de estudar vulcões? Por que estudar esse sistema? Basicamente por 3 motivos. O primeiro é que os vulcões, eles impactam diretamente na vida das comunidades humanas que vivem ali em torno, né? E isso nós temos vários exemplos ao longo da história, vou citar alguns aqui. O mais famoso de todos que eu acredito, né, que é a erupção do Monte Vesúvio no ano 79 da nossa era. E o que aconteceu? Aquelas comunidades que viviam ali em volta, principalmente a cidade de Pompeia, os caras nem acreditavam que o Vesúvio era um vulcão. Porque em termos de registro histórico, eles nunca haviam visto o Vesúvio emitir lavas até então, né? Que a última erupção do Vesúvio tinha ocorrido mais ou menos há uns 3.300 anos antes de Cristo. Então, durante todo esse tempo, o Vesúvio estava adormecido. E aí, numa noite, o Vesúvio decide entrar em erupção ali e sabe o que aconteceu, né? O que eu quero trazer aqui é do Monte Tambora, em 1815. Esse foi o maior do registro histórico, né? Tendo dizimado a vida de mais de 25 mil pessoas. Em 1883 nós tivemos a erupção do Krakatoa, o Krakatoa que fica ali no arquipélago da Indonésia, né? Fica ali entre Java e Sumatra. Antes dessa erupção era uma ilha, e essa ilha era composta por 3 vulcões que eram alimentados pela mesma câmara magmática, que era o Rakatá, o Dana e o Perboatã. Eu vou deixar um vídeo aqui em cima se você quiser assistir. Tem vídeo sobre o Krakatoa aqui no canal. E quando ele decide entrar em erupção, a quantidade de material que ele emitiu na atmosfera, né, na superfície, foi suficiente para criar um inverno vulcânico durante 5 anos. Estima-se que mais de 1.000 pessoas morreram nessa erupção. A erupção de 1902 do Monte Pelado nas Ilhas Antilhas também foi bastante impactante, porque nessa erupção mais de 28 mil pessoas morreram. A cidade de Saint-Péry foi inteiramente dizimada nesse acontecimento. E o segundo ponto sobre estudar vulcões é que vulcões, eles são importantes para a construção da crosta terrestre. Então é um processo importante para a formação da crosta, né? E o terceiro ponto é que os vulcões, a partir desses estudos, tanto de lava como de magma ou de rocha vulcânica intrusiva, eles são capazes de trazer informações importantes para nós entendermos como são as propriedades químicas e físicas em profundidade, né? Por exemplo, se tem um basalto, esse basalto ele vai ter um xenólito de peridotito. Para quem não conhece, um xenólito é uma rocha estranha, uma rocha dentro da outra, né? Então esse peridotito, ele vai permitir que nós inferimos algumas propriedades químicas do manto. E como que funciona um geossistema vulcânico? Nós precisamos entender a interação entre a litosfera, a astenosfera e a superfície, né? A atmosfera, caso o vulcão ele seja subaéreo, e a hidrosfera, caso ele seja subaquoso. O que acontece? Imaginemos que a astenosfera, por algum motivo, ela entra em fusão parcial, esse magma vai se acumulando. Em um determinado período, esse magma ele ascende em direção à litosfera. E nesse processo de ascender a litosfera, devido à troca de calor, a litosfera ela vai se fragmentando, ela vai se rompendo, quebrando, vai criando espécie de trajetórias para esse magma subir. E na medida que esse magma vai subindo, ele vai fundindo a crosta, né? E numa determinada posição da litosfera, esse magma ele vai começar a se instalar ali, vai criar uma câmara magmática. Essa câmara magmática
ela vai servir como um reservatório de magma para alimentar esses vulcões. Então, o vulcão, o edifício vulcânico que nós vemos, ele é alimentado por um conduto central. E esse conduto central ele vai conectar a câmara magmática com o vulcão, né? E vai ter toda a construção do edifício vulcânico. E quando esse magma extravasa para a superfície, nós vamos denominar isso agora de lava. E a lava ela pode escorrer na superfície tanto de forma fluida, A gente vai viver! como de forma explosiva. A gente vai morrer! Isso vai depender conforme a química do magma. Se for um magma que ele libera se for um lava, isso vai depender conforme a química da lava, né? Se a lava liberar os seus gases lentamente, o vulcão vai tender a ser mais fluido, né? E caso a lava, ele tende a aprisionar mais esses gases, o vulcanismo vai ser de forma explosiva. E também tem toda a questão de acidez do magma, eu vou deixar um vídeo aqui em cima. E o vulcão também ele pode se ocorrer através de fissuras, né? O que a gente chama de vulcanismo fissural. Através de condutos verticais, né? Então esse magma sai da câmara magmática e vai ao longo dessas fraturas. Não ocorre muito construção de edifício, mas em alguns lugares pode ocorrer formação de cone de cinzas, como no vulcão Laki lá na Islândia. E quando todo esse processo de vulcanismo se cessa, vai ter um período de relativamente calma, essa câmara magmática ela se esvaziou agora, né? Então o que pode acontecer é de todos esses edifícios vulcânicos colapsarem. A câmara magmática agora está oca, então tudo aquilo que estava lá em cima vai cair. Quando todo esse magma que estava dentro dessas estruturas, desses condutos, eles começam a cristalizar, eles começam a se tornar rocha, nós podemos ter várias estruturas, como os lacólitos, diques radiais, e também o diatrema. O diatrema é a rocha que cristalizou dentro desse conduto vulcânico. E os diques radiais são esses diques que se propagaram ao longo das fraturas, né? Um exemplo famoso é Shiprock no Novo México. E falando sobre alguns temas introdutórios, nós precisamos entender a química da crosta continental e a química da crosta oceânica. A crosta continental ela é uma composição mais ácida e vai ter uma densidade ali em torno de 2,65, 2,8 gramas por centímetro cúbico, ela é mais espessa, enquanto a crosta oceânica ela vai ter uma composição mais basáltica, mais rica em ferro e magnésio, vai ter uma densidade ali em torno de 3,1 gramas por centímetro cúbico, então ela vai ser mais delgada. E outro conceito que eu quero trazer aqui é sobre os limites de placas, né? Como são essas interações entre dois limites de placas diferentes. Nós temos basicamente três, né? Que são os limites divergentes, onde uma placa está sendo afastada da outra, né? Por exemplo, tem-se um centro de espalhamento, uma dorsal oceânica, e essa dorsal ela está separando dois limites de placas, né? Como, por exemplo, a placa da África com a placa da América do Sul. Então, essas placas estão sendo separadas ali através da dorsal mesoatlântica. Outro exemplo é as zonas de subducção. As zonas de subducção, onde uma placa ela mergulha sobre a outra. Então, quando uma placa está sendo empurrada contra a outra, a tendência é que uma vai mergulhar. Isso vai depender conforme a densidade de uma placa, né? Por exemplo, se a gente colocar uma crosta oceânica em contato com uma crosta continental e colocar uma contra a outra, a crosta oceânica ela vai tender a subduzir, por causa que ela é mais densa. E quando nós temos uma crosta oceânica em contato com outra crosta oceânica, a que vai subduzir também é mais densa. E também tem esse contatos onde duas crostas continentais estão sendo empurradas uma contra a outra. Por elas têm uma densidade muito próxima, nenhuma das duas vai mergulhar. Então as duas vão tender a criar um amalgamento assim, né? Vai criar um espessamento crustal ali, uma cadeia de montanha, os orógenos, né? E também tem esses limites transformantes, né? Onde uma placa meio que ela desliza paralelamente à outra, né? Então elas estão fazendo um sentido assim. Uma vem para lá e a outra vem para cá. E o melhor exemplo para isso é a falha de San Andreas. E outro conceito que eu quero trazer aqui para vocês é sobre o conceito de séries magmáticas. Esse conceito de séries magmáticas, nós vamos trabalhar qual que é a alcalinidade do magma, né? Então, como que é feito isso?
nós vamos somar o óxido de sódio mais o óxido de potássio, isso a gente vai chamar de álcalis, e dividir pela sílica. Então, se essa razão for baixa, nós vamos ter um magma toleítico. Ele é mais comum em dorsais oceânicas. Se essa razão for um pouco mais elevada que a razão da série toleítica, e o conteúdo do óxido de sódio for maior que o óxido de potássio, então provavelmente nós vamos ter um magma calcio-alcalino. Esse magma ele é mais explosivo. Meu Deus do céu! E o que vai ocorrer também é que essa série ela é mais comum em zonas de subducção. O limite entre a série toleítica e a série calcio-alcalina não é muito bem estabelecido. E a outra série é a série alcalina, é quando a razão entre álcalis e sílica ela é muito alta. Então a gente vai ter essa série alcalina, ela é mais comum em pontos quentes. E nós vamos classificar os vulcões em termos de ocorrência em 3 grandes domínios geotectônicos, né? O primeiro domínio é o domínio de acreção de crosta oceânica, que são nas dorsais. Por descompressão rápida do manto, o peridotito mantélico ele vai se fundir por descompressão adiabática, isso é, sem troca de temperatura. E isso vai ocorrer em torno de 65 km de profundidade. Então esse magma, ele vai subir, né, esse magma que está sendo gerado, ele vai ascender, vai ser aquilo que a gente discutiu de série toleítica, e essas séries, elas vão desde os termos básicos das rochas magmáticas até termos ácidos. Por exemplo, a gente vai desde um basalto até um riolito, em todas as séries. E aí o que vai acontecer? Esse magma que está subindo, ele vai empurrar as dorsais em direções opostas. E conforme a velocidade que essas duas porções que estão sendo criadas, elas se afastam uma da outra, a gente pode classificar as dorsais em dorsais lentas ou rápidas. Em dorsais lentas, elas vão ser espessas e vai se ter uma calha no centro do dorsal, e o vulcanismo vai ocorrer ao longo dessa calha. Pode ser tanto ao longo de fraturas, como ao longo de edifícios vulcânicos mesmo. E caso a dorsal seja rápida, vai ser uma litosfera delgada, mais fina, e o vulcanismo vai ocorrer no domo dessa dorsal, através de fraturas. E outro processo importante que ocorre é o processo de hidrotermalismo, onde a água fria do oceano ela vai entrar nas fraturas da litosfera jovem e aquecida, né? Então essa água está carregando sódio, está carregando magnésio, está carregando sulfatos, ela vai percolar por entre essas fraturas, vai depositar esses elementos e esses minerais na litosfera e vai retirar da litosfera elementos como ferro, sílica, metais também, prata, cobre, zinco, manganês. Então nesse processo a água do oceano ela vai alterando a crosta oceânica. E em determinada profundidade essa água se aquece muito, então ela vai tender a subir novamente para o fundo oceânico. E todo nesse trajetório, né, com esse processo de mineralização da água, ela vai reagir com enxofre. Se a temperatura da água estiver em torno de 350 graus, esse processo de reação vai ocorrer acima da crosta oceânica, vai ocorrer na água mesmo. E isso vai depositar toda aquela série de sulfitos de metais básicos, vai criar esses depósitos de sulfitos maciços. E isso vai depositar pirita, calcopirita, galena e outros minerais, né, importantes para a indústria. E isso vai gerar aquelas fumarolas negras. Agora, se a temperatura for mais baixa do que isso, esse processo de reação da água mineralizada com enxofre vai ocorrer dentro da crosta e aí vai se gerar as fumarolas brancas. Devido à densidade da crosta, o comum é que ela ocorra em profundidade muito elevada, abaixo do nível do mar, né? Então todas as dorsais que nós vemos, elas estão debaixo d'água, né? Mas periodicamente algumas porções pode ascender acima do nível do mar, né? Então a gente tem alguns exemplos aí como Tristan da Cunha, Açores, Islândia e outros exemplos ao longo do mundo. Bom, e se você está gostando desse vídeo aí, ó, dá um like aí embaixo.
Eu tenho um probleminha. E outro ambiente geotectônico onde os vulcões ocorrem é no Cinturão de Fogo do Pacífico. Esse vulcanismo de subducção, ele é um vulcanismo mais calço-alcalino, né, da série calço-alcalino, então é um vulcanismo explosivo. E a gente pode ter as interações entre a crosta continental e crosta oceânica e crosta oceânica, e crosta continental e crosta continental. Então o que vai ocorrer é que nesse processo de subducção da placa, a placa ao longo que ela mergulha em direção ao manto, determinadas profundidades, o gradiente de temperatura e pressão, ele vai mudando. Então a crosta oceânica ela vai sofrendo o processo de metamorfismo. Então quando ela chega ali em torno de 100 quilômetros de profundidade, o que vai ocorrer é que a face xisto verde das faces metamórficas ela vai gradar para uma fase eclogito. E nesse processo a crosta oceânica ela é desidratada. Então nesse processo de perca de água, a água que vai sair dali ela vai levar minerais tanto da crosta oceânica como dos sedimentos que foram depositados. Então, de uma zona de subducção para outra, isso vai mudar muito conforme as rochas que estão ali na crosta, né? Então essa água, ela vai subir em direção ao manto, e quando a água ela vai reagir com o manto, essa água que saiu da crosta ela reage com o manto, ela baixa o ponto de fusão dos peridotitos mantélicos e vai ocorrer fusão parcial, que é aquela água que estava ali, ela favoreceu condições onde pudesse ocorrer essa fusão parcial aí, né? E aí esse magma gerado vai ser um magma hidratado, ele vai ser diferente daquele magma que é gerado em zonas de dorsal, né? Então esse magmatismo, ele vai se acumular e vai subir, e na tendência que ele vai subindo, por ele estar hidratado, ele vai reagindo com porções do manto e vai fundindo o manto ao longo do processo. Então vai ser um magmatismo diferente, né? Vai ser da série calço-alcalina. E quando ele se instala na crosta, ele vai gerar aquela câmara magmática também, e ele vai fundindo a crosta nesse processo, né? Tá saindo da jaula o monstro, pô! Então, nesses casos de subducção, os exemplos que nós temos de crosta oceânica com crosta continental é o sistema andino, onde a placa de Nazca está mergulhando sobre a placa da América do Sul. O Chaitén é um grande exemplo desse tipo de vulcanismo. Outro exemplo de zona de subducção de crosta oceânica com crosta continental é a subducção da placa Juan de Fuca com a placa da América do Norte. Isso vai gerar a cadeia Cascades ali, que é uma cadeia vulcânica. Um exemplo dessa cadeia é o Monte Santa Helena, que entrou em erupção em 1980. E quando nós temos uma interação de crosta oceânica com crosta oceânica, isso vai ser, eu acredito que seja grande parte do Cinturão de Fogo do Pacífico. Então nós temos exemplos como as aleutas ali no Pacífico Norte, a cadeia do Japão, a cadeia ali de Sonda, de Vanuatu, de Tonga. Essa de Sonda é onde que ocorre o Krakatoa, né, que seria a subducção da placa australiana com a placa de Sonda, que é uma microplaca. E esses vulcões, eles, na minha opinião, assim, eu acho os mais bonitos que tem, né? Se bem que o conceito de bonito ele é meio estranho aí quando você vê um vulcão explodindo. E aí o que você faz? Não tem o que fazer, né? Aquele vulcanismo que eu mencionei mais cedo, o Monte Pelado, ele ocorre pela subducção da placa caribenha com a placa da América do Norte. Ele vai ocorrer ali no sistema das Antilhas. E quando ocorre o choque de crosta continental com crosta continental, e quanto porções da placa que está sendo subductada ela pode desidratar, profundir o manto, o vulcanismo ainda vai ocorrer. Então nós temos exemplos do vulcanismo sul-tibetano na cadeia himalaiana, devido ao choque da placa da Índia com a placa da Eurásia, né? E o outro tipo de vulcanismo que ocorre é o vulcanismo de intraplaca, e isso vai sendo causado por hotspots ou por pontos quentes. Então o que vai ocorrer é que acredita-se que porções profundas da
do manto, seja na base do manto superior ou no manto inferior, tem-se umas anomalias de temperatura. Então, se o campo de temperatura está mudando, o campo de densidade também muda. Então, por esse contraste de densidade, algumas porções do manto vão tender a subir, vai ser uma hiperogênese, né? Vou deixar um vídeo aqui em cima para você entender um pouco sobre hiperogênese. Então, esse processo de ascensão dessa pluma que está se gerando, ele vai subir em direção à litosfera. Esse processo, acredita-se que ele ocorre entre 150 e 200 km de profundidade. E quando essa pluma sobe e entra em contato com a litosfera, que é mais fria e mais rígida, essa pluma ela vai se espalhar, ela vai se espalhando, e nesse processo de descompressão, ela vai entrar em fusão, né? Então vai ser esse processo de fusão parcial. Dentro das séries magmáticas, a série mais característica de pontos quentes é a série alcalina. Então, o que vai ocorrer dessa geração de magma, ela vai subir em direção à litosfera, né? Vai criar a câmara magmática ali. Então, como esse ponto quente ele é considerado como fixo, na medida que a placa ela vai migrando para outras direções do globo terrestre, né? Ela vai tendo esse processo de deriva, o ponto quente está aqui e a placa vai migrando, e nesse processo vai criando-se uma série de vulcões alinhados, né? Então, a pluma estacionária e o continente se movendo, nós temos alguns exemplos disso, como a cadeia Havaí Imperador. E isso é bastante interessante, porque ao longo do processo de deriva da placa do Pacífico, a placa ela mudou ela teve uma rotação. Então, aquele ponto aquela cadeia vulcânica que estava migrando nessa direção com a rotação da placa do Pacífico, ela começou a ter uma inclinação diferente. Isso criou aquela cadeia vulcânica Havaí Imperador, né? Outro exemplo que nós temos é a cadeia vulcânica ali de Chagos, Maldivas e Reunião. Reunião tem um vulcão muito importante ali, que ele é considerado o mais ativo da nossa era, que é o Piton de la Fournaise. É um vulcão que está expelindo lava sem parar, cara, ele não para. O Yellowstone é outro exemplo disso, né, de vulcanismo de ponto quente, onde os primeiros vulcões eles ocorrem no estado de Oregon, vai passando por Idaho e chega até o Wyoming, onde o Yellowstone se encontra, né? Então esse vulcanismo ele começa em torno de 16 milhões de anos e vai até os dias de hoje, só que por enquanto o Yellowstone está adormecido. Sobre os pontos quentes, é importante também ressaltar a importância que o vulcanismo intraplaca tem, né? Então ele é comum gerar grande derrame de lava na superfície terrestre. E aí vamos ter as grandes províncias ígneas, né? Ou alguns chamam de TRAPS. Então aqui no Brasil nós temos a Lips Paraná, né? A TRAPS do Paraná, que gerou o vulcanismo Serra Geral na Bacia do Paraná, que foi ali na base do Cretáceo, em torno de 133 milhões de anos. É o vulcanismo que está ligado com a fissão do Gondwana. Nós também temos as TRAPS da Colômbia, na América do Norte, que fica próximo ao hotspot ali do Yellowstone. Ele tem uns 16, 17 milhões de anos. Nós temos os TRAPS do Deccan, na Índia, onde ele é do limite Mesozoico-Cenozoico, de 65 milhões de anos. E nós também temos as TRAPS da Sibéria, que já é do limite Permo-Triássico. E esse vulcanismo ele é tão importante para a história terrestre, né, para a história geológica, que alguns acreditam que o Deccan está relacionado com a extinção dos dinossauros. Tem-se uma linha de pensamento que acredita que só o vulcanismo do Deccan na Índia foi... Tem-se uma galera que acredita que só o vulcanismo do Deccan foi importante para a extinção dos dinossauros. Tem-se outra linha de pensamento que acredita que é a colisão do meteoro na península de Yucatán, e tem outra linha de pensamento que correlaciona tanto o vulcanismo como o meteoro. Então seria um combo e uma conspiração contra os dinossauros, uma conspiração geológica. E também os vulcanismos da Sibéria, eles foram importantes porque eles coincidem com a grande extinção que ocorreu na história da Terra, né? Que é a extinção do Permo-Triássico.
onde acredita-se que 95% de toda a vida na superfície terrestre foi extinta. E esse vulcanismo ele vai separar a era paleozoica da era mesozoica. Então a era paleozoica acaba ali, então começa a era... Então a era paleozoica acaba ali e inicia-se a era mesozoica, né? Então a gente entra no Triássico. E bom, sobre vulcões, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. A gente agradece a presença de todos vocês. Deixa um like aí se gostou do vídeo, dica para algum amigo. E a gente se vê até a próxima, gente. Falou!